tempos presentes, gente, eu diria para vocês até o ano de 1979, o Irã era uma nação moderada. Apesar de serem muçulmanos, eles tinham uma ótima relação com o Ocidente. E na época da Revolução de 79, que é a chamada Revolução dos Ayatollahs, né, a Revolução Iraniana, o Ayatollah, o Shah Reza Pahlavi, que era o atual líder do Irã, que tinha um excelente relacionamento com o Ocidente e até um relacionamento razoável com Israel, ele teve que fugir, se exilar na França, e a partir daí entrou o regime dos Ayatollahs, né? Essa revolução que foi feita dos Ayatollahs, que foi liderada pelo Ayatollah Khomeini. Vocês se lembram, os mais velhinhos como eu se lembram bem, né? Quando ele entrou e ele promoveu uma mudança radical na sociedade iraniana, se tornou uma nação muito fechada, extremistas religiosos que muitas vezes matam crianças, apedrejam mulheres, matam homossexuais, se tornaram muito rígidos desde então. Hoje o Irã, portanto, é uma nação teocrática, ou seja, ela é governada não de maneira democrática, nem por eleições, é uma sociedade governada pelos clérigos, ou no inglês, né, clergies, são os clérigos, que são os ayatollahs, que têm a sua guarda pessoal, né, a sua guarda de polícia, né, de exército, que é chamada, né, a guarda revolucionária do Irã. Bom, é importante vocês entenderem que o Irã, ele também tem, assim, muita pendenga e até mesmo rixa religiosa com grande parte do mundo muçulmano. Porque os iranianos são, na sua maioria esmagadora, xiitas, enquanto a maior parte do mundo muçulmano é sunita. 80% de todos os muçulmanos no mundo são sunitas, somente 20% são xiitas. E os iranianos são o maior número de xiitas no mundo. Então, durante muito tempo, você vê o Irã brigando com outras nações, né, muçulmanas. Todo mundo lembra da guerra do Irã e do Iraque, né, nos anos 80. Foi por causa disso, porque os iraquianos eram, numa grande parte, sunitas e os iranianos xiitas. Nós sabemos também que o Irã tem uma rivalidade grande com a Arábia Saudita, porque os dois lutam para ver quem vai ser o país hegemônico, né, dentro do mundo muçulmano. Mas dentro da visão xiita, gente, o que eles esperam e no que eles acreditam? Eles acreditam que o mundo vai se tornar um mundo muçulmano por completo através da chamada jihad, que é uma guerra santa. E na jihad, a jihad vai ser comandada pelo 12º imã. O imã é um líder espiritual que virá, e o 12º é o último deles, que é o chamado imã Mahdi, né? São os Mahditas, que são aqueles que acreditam no retorno do 12º imã, que é o imã Mahdi. Esses são os xiitas que acreditam nisso, né? E eles, então, estão vivendo para implantar a lei da Sharia, a lei muçulmana do Alcorão, e eles olham para todos os infiéis, né, aqueles que não são muçulmanos, como inimigos mortais. Mas dentre esses inimigos, dois são os principais inimigos do Irã. Bom, quem? Em primeiro lugar são os Estados Unidos. Eles são chamados de o Grande Satã. E depois Israel, que é chamado de o Pequeno Satã. Então, gente, perguntando por que o Irã quer destruir Israel. Começa dizendo porque essa narrativa é a narrativa da visão dos xiitas. Eles não acreditam que o mundo vai se tornar muçulmano pela pregação da mensagem deles. Eles acreditam que isso vai acontecer através da dominação. Eles têm a visão de dominar as nações, de obrigar as nações
a terem a sua religião. Tanto é que no Irã não tem essa escolha de você ser de outra religião. Você tem que ser muçulmano, senão você corre um risco gravíssimo, né? Então, como eles acreditam que o 12º imã virá para levá-los a uma guerra mundial que vai acabar com os infiéis, eles estão, na visão deles, cumprindo o papel do Alcorão. É bem importante dizer que nem todos os muçulmanos acreditam nisso, tá? Tem muitos muçulmanos que querem viver em paz com outras nações. Eles acreditam em tudo que está no Corão, mas eles querem viver em paz, respeitam que haja... cada povo possa adorar, né? Como por exemplo algumas nações mais abertas, como os Emirados Árabes e tal, tá? Então a verdade é que enquanto o Irã for governado pelos ayatolás e pela guarda revolucionária, não há possibilidade de um acordo verdadeiro de paz com Israel ou com os americanos. Tá bom? Em seguida eu vou falar sobre o Irã nos nossos dias. Olha lá, a Shirley chegou atrasada, mas está aqui. Que bom, minha querida. Seja bem-vinda. Eu queria começar falando sobre o programa nuclear do Irã. Isso foi motivo de grande discussão, né? Na época o Obama aceitou retirar as sanções que eram colocadas sobre o Irã, porque o Irã começou a desenvolver, a enriquecer o urânio, né? Que vocês sabem que o enriquecimento de urânio pode chegar a um ponto em que você desenvolve uma bomba atômica. Mas eles aceitaram, entre aspas, que uma comissão da ONU pudesse, né, averiguar até certo ponto, até a página 2, não mais depois, né, as instalações atômicas, e as sanções foram retiradas. O Donald Trump depois voltou a estabelecer as sanções, e agora o Joe Biden está aí meio que no meio do caminho. Por quê? Porque se o Irã desenvolver a bomba atômica, gente, com o extremismo com que eles enxergam o mundo, vai ter problemas, sobretudo com Israel, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, são 9 nações no mundo que têm ogivas atômicas. E o Irã seria ou será a 10ª nação, tá? Então, vale aqui dizer que o Irã tem descumprido todas as diretrizes internacionais, né, que permitiram que eles estivessem enriquecendo o urânio, segundo eles, para ter energia atômica, né, para eletricidade e para outras coisas mais. Eles descumprem, eles têm partes secretas, e Israel, como tem uma inteligência avançada, muitas vezes vai lá e bombardeia um determinado setor e ninguém exatamente sabe por que isso está acontecendo, mas a gente supõe que, na verdade, Israel, quando descobre que alguma área está realmente desenvolvendo ou enriquecendo urânio para chegar à bomba atômica, ele vai lá e solta bombas, né? Agora, nos dias de hoje, o que chamou mais atenção do mundo e da mídia foi o ataque do Hamas no território de Israel no dia 7 de outubro de 2023. Agora, embora o Hamas seja, ou seja, o povo ali da Palestina, né, da faixa de Gaza, o Hamas está sendo todo o tempo municiado por dinheiro, por armas, por planejamento pelo Irã. Quem esteve coordenando o ataque do Hamas a Israel foi o Irã. Então, hoje, o Irã está se sentindo muito mais forte também, gente. Primeiro, porque os americanos têm um presidente fraco. O presidente Joe Biden, ele não tem coragem. E o que está acontecendo? A Rússia está numa guerra contra a Ucrânia. A China ameaçando Taiwan. A Coreia do Norte o tempo inteiro fazendo exercícios militares, lançando foguetes balísticos que passam muitas vezes por cima da Coreia do Sul, do Japão. E tudo isso é
uma ameaça que essas nações estão fazendo para o mundo democrático. Não é? A China ameaçando Taiwan, que é aliada dos Estados Unidos. A Rússia ameaçando a Ucrânia, ameaçando não, em guerra contra a Ucrânia, que é aliada da OTAN, das nações da Europa e dos Estados Unidos. E o Irã ameaçando Israel e monitorando e municiando, né, tudo que está acontecendo em Israel e dando dinheiro, armas, de maneira subreptícia, né, para com o povo lá da faixa de Gaza. Agora, segundo os especialistas, gente, o mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. E agora, nessa semana, aconteceu uma coisa assim que me assustou muito. Eu estou ouvindo todos os jornais do mundo e a Rússia, pela primeira vez, acusou os Estados Unidos de estarem atacando o seu território. Mas espera lá, os americanos não entraram com o seu exército lá. Mas a Rússia diz o seguinte, que as armas de tecnologia avançadíssima, os mísseis, né, os drones e, sobretudo, os satélites espiões americanos que conseguem saber quando um míssil é lançado, que conseguem interceptar, que conseguem saber onde está o arsenal russo. Isso, os americanos conseguem saber tudo isso. E eles estão, segundo Putin, colocando toda a sua inteligência a serviço da Ucrânia. E a Ucrânia, na verdade, está ganhando a guerra e, sobretudo, está ameaçando a Rússia na região da Crimeia. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2014 os russos fizeram a primeira incursão contra a Ucrânia e anexaram a Crimeia. Por quê? Porque a Rússia, sem a região da Crimeia, ela tem um acesso muito restrito ao Mar Negro. E o Mar Negro, ele é fundamental porque ele dá acesso ao Mar Mediterrâneo, passando por dois estreitos muito importantes, que ficam ali na Turquia, na cidade, primeiro, de Istambul, que é o Estreito de Bósforos, que é uma faixa muito estreita do oceano, que não tem como do Mar Negro ir para o Mar Mediterrâneo sem passar pelo Bósforo e depois pelo Estreito de Dardanelos. Bom, detalhe, a Rússia só tem acesso ao Mar Negro através da Crimeia. Então a Rússia anexou, porque a Crimeia e a Ucrânia antigamente faziam parte da União Soviética. Mas com o fim da União Soviética, em 89, a Ucrânia se tornou uma nação independente. E o Putin, que fazia parte da KGB, ele nunca aceitou isso. E ele, com o tempo, ele começou a mostrar o desejo, né? Primeiro começou a equilibrar a economia e depois começou a atacar alguns territórios que eram importantes para eles. O primeiro que foi anexado foi a Crimeia, que fica no sul, uma região no sul da Ucrânia. Detalhe, os navios russos que estão ali no Mar Negro, eles estão sendo afundados por drones, que na verdade são barcos drones e não aviões drones. Barcos drones que são fabricados na própria Ucrânia, mas com tecnologia de ponta dos Estados Unidos. É como que se os Estados Unidos tivessem ali, olha o Cícero e a Reni, sejam bem-vindos. É como se os Estados Unidos estivessem tunando, tá? Estivessem colocando ali mais tecnologia nesses drones e navios russos ali na região do Mar Negro estão sendo destruídos. Então, a Rússia está muito preocupada, porque a guerra contra a Ucrânia, a Rússia achou que ia ser muito rápida, e não foi. Então agora, o Putin, essa semana, ele subiu o tom. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os países que têm armas atômicas, eles têm um protocolo escrito. Quando a gente pode usar arma atômica numa guerra? Em que momento que isso pode ser utilizado? E o Putin está dizendo
que ele não usou arma atômica ainda, porque o protocolo que ele tem aprovado não permite nessas circunstâncias, mas que ele está revendo este protocolo e se a Ucrânia continuar tentando tomar de volta a Crimeia, aí ele vai usar de arma atômica. E está acusando os Estados Unidos. Então, gente, se a Rússia usar arma atômica, os americanos vão entrar também, aí virou guerra mundial. Então, nós estamos vivendo realmente dias de muita tensão e o Irã, por sua vez, está se sentindo empoderado. Por quê? Porque existe uma aliança muito forte entre essas nações poderosas, não é? Que tem armas atômicas. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. A única que ainda não tem arma atômica é o Irã, mas estão muito próximo de desenvolver as ogivas atômicas. Então, gente, nós estamos vivendo um tempo que por exemplo, se a Rússia começa uma guerra com os americanos, a China imediatamente já vai e invade Taiwan. E Irã imediatamente vai atacar o seu inimigo, o inimigo mais próximo, que é Israel. E a Coreia do Norte, por sua vez, vai lançar os seus mísseis intercontinentais para os Estados Unidos. Alguém está dizendo aí, coitado do Brasil. Não, é melhor assim, gente, porque nós estamos fora dessa briga. Estamos longe, nós estamos no hemisfério sul. Se uma guerra dessa acontecer, o melhor lugar para fugir ou é para lá, para Austrália, Nova Zelândia, ou para o Brasil, porque aqui ninguém vai entrar. O Brasil não está nesse conflito, a menos que o presidente queira entrar nessa guerra, né? Espero que não. Então, gente, eu vou agora fazer um pedido para vocês, antes da gente continuar, porque em seguida eu já vou falar o que diz sobre o Irã nos nossos dias e para o futuro.